Quinta-feira, 24 de abril de 2014. Seja muito bem-vindo. A gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Como participar e se organizar na luta por direitos humanos? Esse foi o assunto discutido ontem no 6º Colóquio Nacional de Direitos Humanos que está acontecendo em Passo Fundo. Para quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda, tem uma alternativa de graça. O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF oferece esse serviço. Nós vamos conversar aqui no estúdio com um escritor que venceu por 3 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura e tem mais de 30 livros lançados, Charles Kiefer. Na edição de hoje você vai ver também mais de 140 mil peças do uniforme escolar de Passo Fundo começaram a ser distribuídas hoje. E veja também uma história de amor que nasceu em um festival internacional de folclore em Passo Fundo. Então, continue conosco, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. A participação e a organização na luta por direitos humanos foi o assunto tratado no 2º dia do 6º Colóquio Nacional de Direitos Humanos. As atividades do encontro seguem até amanhã em Passo Fundo. A participação e a organização na luta pelos direitos humanos é um desafio que deve estar presente no dia a dia das pessoas. A afirmação foi dos palestrantes no debate do 6º Colóquio de Direitos Humanos. Esse debate da organização e da luta pelos direitos humanos é como é que nesse processo de destruição, de desestruturação que a sociedade vive, inclusive de crise total das instituições, como é que a gente recoloca, né, a centralidade no ser humano. Trabalhar a ideia de participação tem que estar situada nesse contexto muito concreto, né, do fenômeno das multidões, a partir de uma nova lógica que a gente está vivendo e que precisa ser abordada e entendida como uma estratégia também, da gente entender as resistências e as formas de criação de outras sociabilidades para além do capital, né. Os alunos e professores de diferentes cursos de graduação e a comunidade foram instigados a pensar e a participar. E a gente espera, primeiro, que ele colabore para que as pessoas se aproximem e reconheçam os direitos humanos como parte da sua vida. Segundo, que a participação se torne cada vez mais efetiva e que o colóquio ajude as pessoas a se convencer para isso. E terceiro, sobretudo como consequência e compromisso, que a gente se comprometa com o processo de realização do plebiscito popular pela reforma política que vai acontecer em setembro, que é um pouco o gesto concreto que nós esperamos levar adiante a partir desse colóquio. Todo mundo já sabe, mas não custa reforçar, né? Passo Fundo é a cidade com o maior percentual de eleitores no Brasil. Por isso que ganhou o título de capital nacional da literatura, entre outros grandes motivos. Bom, por aqui sempre estão acontecendo atividades que envolvem o desenvolvimento e o interesse na criação literária. E para falar sobre literatura, olha só quem está com a gente hoje. Ele tem mais de 30 livros publicados, ganhou por 3 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura, é professor na PUC, também foi jornalista. Charles Kiefer, é um prazer lhe receber aqui na UPF TV. Prazer é meu estar nessa cidade da jornada de literatura que eu tenho vindo tanto, já desde antes, quando começou a jornada, tempo do Josué, e esse maravilhoso trabalho da Tânia Reze. De mais de 30 anos, não é, professora? Mais de 30 anos. Bom, o senhor está na cidade a convite do SESC, oferecendo aí uma oficina de criação literária, que aliás é gratuita à comunidade. Como é que está sendo essa experiência, professor? Eu trabalho com oficinas literárias há mais de 30 anos também. Em 86 eu fui estudar Creative Writing nos Estados Unidos, em Iowa. E hoje nós temos na PUC, nós somos a primeira universidade no Brasil que tem mestrado, doutorado em escrita criativa. Eu tenho uma empresa de escrita criativa há muitos anos em Porto Alegre. Estou aqui no SESC dando um curso absolutamente rápido de um dia, né? Na verdade são só informações gerais. Eu tenho um aluno aqui que eu gosto muito, o Valmor Bordim, foi meu aluno por 6 anos. Já esteve aqui nesse espaço também conversando com a gente, médico psiquiatra. Isso. Publicou vários livros que ele produziu dentro das minhas salas de aula.
Já tive mais de 2.000 alunos de escrita criativa. Então, escrita criativa é um mercado, vamos dizer assim, do ponto de vista educacional novo no Brasil. Existe nos Estados Unidos desde a década de 40. Está chegando agora só no Brasil. E é um trabalho fascinante. Bom, o senhor já foi jornalista, hoje é escritor e professor, é casado com uma jornalista, tem uma filha jornalista. O universo das palavras é o que predomina na sua casa, professor? Eu estou cercado de jornalistas, né? Eu gosto muito do jornalismo. Eu acho que o jornalismo é a alma da sociedade, né? Se não tiver a informação, se não tiver a circulação da notícia, as coisas ficam difíceis. A gente já conversou com diferentes jornalistas de diferentes veículos que colocam que o jornalismo enfrenta uma crise. O senhor acredita que está faltando criatividade também nas produções jornalísticas, seja para o rádio, para a televisão, para o jornal? Eu uso uns textos que eu mostro em sala de aula. O Aristóteles e o Platão viviam escrevendo que nós estamos enfrentando uma crise, nós estamos numa crise de literatura, nós estamos numa crise de jornalismo, nós estamos numa crise de medicina. A humanidade está sempre vivendo em crise. Ela não acabou essa crise? Não, então. E não deve acabar, porque a hora que não tiver mais crise, acabou tudo, né? Essa é conversa fiada. Agora, é importante usar a crise para crescer também. É na crise que se cresce ou se desaparece, A crise que está acontecendo, ela é sistêmica, ela é muito mais ampla. É uma crise no campo da economia e do dinheiro. O jornalismo está em crise porque o jornal está vendendo pouco, mas as pessoas estão lendo muito na internet de graça. Então, a hora que mudar o refrão de cobrar e fazer sem cobrar, não tem crise nenhuma. A crise passa pela economia sempre. Bom, para quem é jornalista e está nos assistindo, para quem é advogado e precisa escrever muito e tantas outras profissões que eu poderia citar, quais são as recomendações para se ser mais criativo? 3. Não são minhas, são do Piaget, grande especialista em pedagogia infantil, estudou muito isso. Primeira coisa, trabalhar sozinho. Segunda, em ordem de importância, primeira coisa, ler muito e sobre qualquer assunto. 2, trabalhar sozinho. 3, ter um adversário à altura. Trabalhar sozinho, o senhor pode explicar um pouquinho mais isso? Escrever tem que escrever sozinho. Para uma redação de TV, rádio, jornal, Estou pensando em difícil. Literatura, estou pensando em teatro, mas tu tem que, mesmo ali, eu fui jornalista, eu trabalhei em redação de jornal quando não tinha computador, e redação de jornal era um inferno, porque as máquinas, O jornalista, o bom escritor, ele está sempre sozinho. Ele senta diante da máquina ou do computador e ele está sozinho. É esse espaço simbólico da solidão individual que tem que ser preservado. O senhor falou em ter um adversário à altura, poderia explicar um pouquinho mais sobre isso também? Por exemplo, a oficina literária te dá adversário à altura. O professor vai criticar o teu texto, vai destruir o teu texto na frente de todo mundo. E se tu suportar, se tu resistir, e se tu ficar com raiva dele e pensar, mas eu vou mostrar para esse cretino que eu sou capaz de fazer coisa melhor, fará coisa melhor. E é assim que se cresce. E é assim que se cresce. Ou seja, se cresce com crise. A palavra crisis em grego é isso, é crescimento através do confronto, do enfrentamento do problema. É parecido com aquela máxima, aquele ditado, diga que eu não posso, que eu vou lá e faço. É isso aí. Quando aquele menino que andou no avião lá, dentro do trem de pouso, ele não sabia que era impossível. E está vivo. Está vivo. Se ele soubesse que era impossível, teria morrido durante o voo. Bom, a oficina, pelo visto, não é só para literatura, é para a vida, não é, professora? Sim, mas eu acho que sim, né? Porque ela mistura direito, psicologia, psicanálise, psiquiatria, geografia, medicina, química, física, antropologia, sociologia. Então, na verdade, se tu fizer assim, eu faço às vezes um círculo no quadro, isso é a literatura, e aí dentro eu vou colocando dentro a medicina, isso, aquilo. Todas as outras ciências estão dentro desse campo do literário. Porque a palavra literatura deriva do latim litera, que é letra. Qualquer coisa que tiver letra é literatura. Que maravilha. Nesse sentido. Olha que prazer que nós tivemos em lhe receber aqui hoje. Professor, muitíssimo obrigada. Bom trabalho hoje à tarde no SESC, nessa iniciativa gratuita à comunidade. E até um próximo encontro. Muito obrigada. Parabéns pelo programa de vocês. Obrigada.
Bom, começam amanhã as apresentações do E-Carta Musical em Passo Fundo. O primeiro show será do Quinteto Perche. Nesse ano, o município recebe 5 apresentações que estão programadas de abril a setembro. O E-Carta Musical mostra shows de artistas gaúchos que passaram por Porto Alegre e tiveram sucesso de público. A apresentação vai ser também aí no Sesc, às 8 horas da noite. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao programa Mesa Brasil. Depois do intervalo, você acompanha a entrega dos uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Passo Fundo. E ainda, a gente vai contar uma história de amor entre um português e uma passofundense. Tudo isso começou em um festival internacional de folclore, foi em 2006. Continua com a gente, nós já voltamos.